Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para analisar as propostas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público à Câmara, com 2 milhões de assinaturas de apoio. As 10 medidas contra a corrupção foram base para o projeto de lei apresentado por um grupo de parlamentares. Entre as principais medidas está prevista a criminalização do enriquecimento ilícito de funcionários ou agentes públicos, aumento das penas para a corrupção em altos valores e outras garantias que permitam a prevenção e o combate à corrupção. Eu sou Vânia Alves e o Câmara Debate vai conversar com um dos signatários da proposta, deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo, e Vadi Damu, do PT do Rio de Janeiro. Deputados, boa parte das medidas se dedicam a fazer uma campanha publicitária, não exatamente publicitária não, mas de fazer uma campanha contra a corrupção. A gente sempre ouve falar do Brasil como o país do jeitinho. Existe uma cultura de corrupção no Brasil? O brasileiro é leniente com a corrupção, deputado Mendes Tame? Na realidade, o que nós queremos é mudar e começar um Brasil novo. Para isso, nós temos que ver o que vai mal. O que vai mal? Primeiro, e o que deu certo em outros países também, para não ficar tentando inventar a roda. Nos 10 países apresentados no ranking anual da Transparência Internacional, os 10 melhores países, 8 já foram muito corruptos. O que eles fizeram para se transformar nos melhores países hoje em transparência? E transparência é um dos elementos fundamentais para combater a corrupção. O que eles fizeram? 2 coisas. Primeiro, investiram maciçamente nisso que você acaba de falar, que é a conscientização popular, para acabar com o jeitinho, fazer com que a população abomine atos de corrupção e dê a sua parte no sentido positivo, combatendo aquilo que é exceção, que não pode ser a regra. E a segunda coisa que esses países fizeram, eles mudaram a legislação, fizeram uma legislação nova que tapava os buracos, os tais vacatio legis, vazios legais, por onde os corruptos permitiam fazer as suas delinquências, e também atualizaram a legislação, fizeram penas mais pesadas, consideraram os crimes de alto valor como crime hediondos, protegeram as testemunhas, acabaram com a prescrição no caso de valores do erário, e, em suma, fizeram o que tinha que ser feito para combater a corrupção, que é o que nós esperamos, um país onde a gente tenha como regra a honradez, a decência, a dignidade, como regra, não como exceção. Deputado Vadi Damu, como é que o senhor vê? O brasileiro ele é leniente com a corrupção? O senhor acha que existe uma cultura, assim, de que não, se funcionar tá bom? Olha, eu não acho que exista essa cultura, não. O que eu percebo, muitas vezes, é exatamente em relação àqueles que bradam contra a corrupção, que vão para as ruas com camisas amarelas, da CBF contra a corrupção, e muitos deles que sobem à tribuna aqui para bradar contra a corrupção, quando vai se ver, são exatamente aqueles que praticam corrupção. Ou sonegam impostos, ou dão propina lá para o cartório, para o guarda da esquina, enfim. O que nós temos, do meu ponto de vista, e eu tenho uma posição contra-majoritária em relação a essas medidas, por exemplo, é criar mecanismos de prevenção sem a corrupção, mas não é dentro do direito penal. Eu, outro dia, estava lendo um depoimento de um dos juízes da chamada Operação Mãos Limpas, lá da Itália, que é o parâmetro utilizado, sobretudo, pela chamada República de Curitiba. E eles dizendo, olha, a Itália continua tão corrupta quanto antes.
a Operação Mãos Limpas, infelizmente, não serviu para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas italianas. Serviu muito para mim, magistrado, né? Que me tornei famoso, que sou apontado nas ruas como herói nacional, né? Ganhei fama, ganhei respeitabilidade. Foi um gesto de absoluta sinceridade, né? Mas, infelizmente, não foi esse o caminho melhor escolhido para debelar a corrupção em nosso país. Então, eu acho que não é dentro... claro que tem que haver medidas penais, eu acho que o nosso ordenamento jurídico ele já está absolutamente farto de medidas legislativas de cunho penal e que não resolveram, né, até hoje. Se você pegar de 15 anos para cá, o que foram editadas de leis em relação ao combate à criminalidade de colarinho branco, etc., e isso não diminuiu criminalidade nenhuma. Nós temos que adotar medidas, usar a imaginação fora do direito penal para criar, no âmbito da administração pública, medidas sim, preventivas, que previnam a corrupção, né? Medidas administrativas, medidas legislativas. A cultura que há aqui no país, essa sim, está se transformando numa cultura com muita proximidade com elementos fascistas, do ponto de vista ideológico, que o direito penal resolve tudo. O direito penal resolve os nossos problemas de criminalidade urbana, o direito penal resolve a vida, né? Isso não é verdade. Já está mais do que demonstrado que isso não é verdade. Pois é, uma das coisas, sempre que tem algum caso de comoção nacional, casos que impactam a opinião pública, o Congresso vota medidas de agravamento de pena e, no caso, essa proposta torna crime hediondo a corrupção em altos valores. O senhor acha que isso é capaz de inibir? A pessoa vai deixar de ser corrupta porque o crime vai ser hediondo? A possibilidade dele ser pego é provável? Bom, Como em é que primeiro você vê lugar, esse? eu acho que a Operação Lava Jato em si, sozinha, ela não consegue corrigir o país. Tem razão o deputado do Rio de Janeiro, Vadir. A Operação Mãos Limpas na Itália, ela não resolveu e a nossa Operação Lava Jato sozinha não vai resolver. Mas ela é um exemplo para nós daquilo que melhorou paradoxalmente no governo anterior, que votou a lei anticorrupção e que penaliza as empresas também que tenham coparticipado de atos ilícitos. Ela cria a leniência que o governo está tentando acabar agora com ela, dizendo que quem pagou pode legislar, pode acertar de novo uma concorrência com o governo. Nós queremos que não, que aquela empresa que foi pega na leniência, que foi pega cometendo um ato ilícito, cometeu leniência, tudo bem, ela diminui a pena, a leniência permite que essa empresa diminui até a multa, mas ela não pode mais negociar com o governo. Ela está inabilitada nos 3 níveis de concorrer. Inabilitada por quê? Porque ela não cumpriu os preceitos da 8666 ou da legislação que permite as concorrências. Isso é fundamental e nós temos que acreditar que, tapando os buracos legais, que são muitos ainda no Brasil, nós estamos dando um grande avanço. Isso ocorreu em muitos países. Com relação a isso, esse pacote de medidas, ele prevê uma questão que ele resolve uma questão, ou pelo menos ele toma partido de uma questão que está em discussão aqui no Congresso. Quem é que pode fazer os acordos de leniência? Né? Segundo essa proposta, só o Ministério Público poderia fazer. Eu gostaria de saber como é que os senhores veem essa questão. E a proposta que tramita hoje prevê, no seu parecer, que ainda não foi votado, que o órgão interno do poder pode fazer esse acordo, o órgão de controle interno, e não o Ministério Público. Até porque o Ministério Público ele tem um viés punitivista. O que importa ao Ministério Público simplesmente é punir. Nós temos que prestar atenção, nesse caso aí da chamada Operação Lava Jato, as consequências, né, que isso tem gerado, por exemplo, na economia. Apuraram-se casos de corrupção, aplique-se a legislação, puna-se quem deve ser punido. Agora,
você punir empregos, você punir a economia. A Odebrecht está tendo que demitir 50 mil empregados, não só por força do cenário econômico, mas por consequências diretas, exatamente dessa questão da obstacularização ao acordo de leniência, né? Então, isso não pode ficar exclusivamente nas mãos do Ministério Público, né? O Ministério Público, nós vemos aí as medidas, tem um viés punitivista. O que interessa ao Ministério Público é punir, está certo. A pessoa física que praticou, porque essas empresas, tudo que elas fizeram foi corrupção, são empresas antigas, são empresas da infraestrutura que construíram a infraestrutura brasileira, que, aliás, onde sempre houve corrupção, se a gente quer se debruçar sobre medidas preventivas à corrupção, que não seja só o direito penal, nós temos que é o setor de infraestrutura. Desde Getúlio Vargas, né, e passando pela ditadura militar, muita gente acha, né, os saudosos, né, não, na ditadura aperfeiçoou-se a corrupção. E o que facilitou também o aperfeiçoamento da corrupção na ditadura, com essas mesmas empreiteiras, foi a censura à imprensa. Hoje, a transparência, a publicidade, etc., são fortes, embora haja muito abuso nisso também, mas são fortes aliados, né, no combate à corrupção. Agora, e dá a impressão de que a corrupção cresceu. Não, porque agora os episódios são divulgados, os episódios são noticiados. Então, por exemplo, um setor que poderia ser muito mais desenvolvido aqui no país, que é o setor de infraestrutura, ele talvez de todos os setores da economia brasileira seja onde a corrupção mais atue, né, porque é dinheiro vivo, aí é o dinheiro da propina, é o dinheiro... essas empresas têm uma lucratividade impressionante, né, e a farta distribuem dinheiros aí para as campanhas políticas, etc, etc. Agora, o que eu defendo, né, acho que o nosso ordenamento jurídico está perfeitamente capacitado para o enfrentamento penal com a corrupção, que nós precisamos agora, no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito empresarial, criar mecanismos de prevenção à corrupção, né? Vou dar um exemplo aqui para você. O que facilitou, por exemplo, na Petrobras, esse propinoduto que nós temos visto hoje, né? Foi um decreto da época do governo Fernando Henrique Cardoso, decreto do Fernando Henrique Cardoso de 97, flexibilizou as regras de licitação. Isso abriu as porteiras para que nós tivéssemos hoje esse quadro, né, de entranhamento da corrupção no âmbito da Petrobras. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até lá. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre as medidas de combate à corrupção que vão começar a ser analisadas pela Câmara dos Deputados. Nossos convidados são os deputados Vadi Damus, do PT do Rio de Janeiro, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo. Deputado Vadi Damus, essa proposta, ela traz uma medida que sempre causa muito polêmica aqui também no Congresso, que é a diminuição da possibilidade de recursos nos casos dos crimes de corrupção. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso, permitir só um agravo um embargo de declaração por acórdão, medidas restritivas dos recursos possíveis nesses casos. O senhor acha que é possível fazer uma exceção? Isso, do meu ponto de vista, é abertamente inconstitucional. Por que a corrupção no conjunto dos delitos, no conjunto dos crimes, por que a corrupção é mais grave que o estupro? Por que a corrupção é mais grave do que o homicídio? Isso não tem cabimento, isso é abertamente inconstitucional. Isto, na verdade, tem uma inspiração, né, no direito penal do inimigo, né, que foi muito usado, por exemplo, na época da ditadura, e é usado até hoje, né? Elege-se o inimigo público número 1. Na época da ditadura, os chamados comunistas subversivos. Então, contra esses aí, vale tudo. Contra esses, não tem direito, não tem Constituição, não tem direitos e garantias fundamentais. Depois dos atentados lá nas Torres Gêmeas, lá em Nova York, né, em 2001, a questão da segurança internacional, que os cidadãos eram convencidos a abrir mão
da sua privacidade, das suas liberdades individuais em prol da segurança, de um conceito abstrato, né, de segurança. E agora, aqui no Brasil, nessa quadra, a corrupção, né? Claro que tem que ser enfrentada, claro, óbvio, como qualquer delito, como qualquer crime. Agora, nós separarmos a corrupção como um crime, né, e por que é crime hediondo? E aqui no Congresso Nacional, o que a Constituição mandou que o Parlamento fizesse foi definir o que é crime hediondo. Aqui não, vai se criando crime hediondo como quem compõe uma lista de supermercado. Né? Isso aqui é crime hediondo, isso aqui é crime hediondo. Isso não é o bom direito. Deputado Antônio Carlos Medistami, o senhor concorda que não se deve ou que deve-se diminuir o número de recursos e acelerar o processo? A Constituição brasileira diz que quando se trata de tráfico de drogas e algum bem do traficante de drogas é pego, é apreendido pela Polícia Federal ou por qualquer órgão, o governo tem o direito de expropriá-lo. Mas diz tráfico de drogas. Então, o tráfico de armas, tráfico de madeiras nobres, tráfico de material genético, tráfico de animais silvestres, tráfico de mulheres para escravas sexuais, não pode ser preenchido, não pode ser expropriado, não. Tem que fazer uma lei permitindo que o cidadão que mandou dinheiro para o exterior ilicitamente, porque se ele não declarou é ilícito, é obrigado a declarar. Então, ele possa trazer desde que pague uma multa. Ora, isso pagou, levou? O que é isso? Agora nós estamos legalizando também os jogos de azar. O próprio nome já diz, jogos de azar. Nós estamos legalizando porque criam empregos. Nós estamos permitindo que grandes empresas continuem trabalhando no Brasil, porque senão elas vão demitir. Ora, na verdade, não são elas que fazem o serviço. Nós temos umas 10 grandes empresas no Brasil e 400 empresas médias, que são aquelas que são subcontratadas para fazer o serviço. Eu fui secretário estadual de Recursos Hídricos. Eu não contratei uma grande empresa para fazer o serviço. Contratei sim. Contratei um consórcio que era das grandes empresas, mas não foram elas que fizeram. Quem fizeram foram as empresas médias. E por isso nós temos um espaço imenso. Se quebrarem essas empresas, as empresas médias vão ocupar o lugar das grandes. Não há problema nenhum. Delinquiu, tem que ser punido. Agora, não punir porque essas empresas são grandes demais, porque elas vão criar muitos empregos, porque elas vão afetar a economia, isso é uma falácia. É dizer que a Operação Lava Jato é que está prejudicando a nossa economia. Não é. A Operação Lava Jato é um exemplo para nós, mas se nós não mudarmos a legislação, não vai mudar nada, o Brasil vai continuar sendo uma Itália. Isso que nós estamos fazendo hoje, divulgando pela imprensa, já é um aumento da conscientização. E uma das poucas unanimidades nacionais hoje é o combate à corrupção. Deputado Valdir Damu, a lógica por trás de boa parte dessas propostas é de que o financiamento eleitoral é um problema hoje no Brasil. E uma das propostas, algumas das medidas, prevêem a criminalização do Caixa 2 e a responsabilização dos partidos. O senhor acha que isso é possível? A responsabilização objetiva dos partidos? Criminalização do Caixa 2, eu estou absolutamente de acordo. Né? Eu acho que, até porque, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o financiamento empresarial, a tendência de aperfeiçoamento do Caixa 2 nas eleições daqui para frente cresce muito, porque seca a fonte de financiamento. Então, todos aqueles, né, que estavam acostumados a ter suas campanhas eleitorais financiadas lícita ou ilicitamente, a maior parte ilicitamente, mas também havia as doações lícitas. Não vamos aqui também retroagir para ficar dizendo que todas as doações, aliás, há uma tendência também nesse sentido, de criminalizar o passado. Está proibido a partir de agora,
uma decisão que, aliás, deveria ter sido adotada pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal, mas enfim. Então, criminalizar o Caixa 2, perfeito. Agora, daí a... porque, olha só, pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Pessoa jurídica, quem pratica crime são as pessoas físicas. Pessoa jurídica é uma ficção que o direito concebeu, que o direito inventou, né? Como aperfeiçoamento para distinguir determinados atos da vida em relação ao indivíduo e às empresas. Quem conscientemente pratica o ilícito é lá o diretor da empresa, o executivo, etc. Esse tem que ser... Agora, o mesmo raciocínio é para o partido político. Se o dirigente partidário ele praticou esse ou aquele ilícito, praticou crime de Caixa 2, praticou qualquer que seja o ilícito, quem tem que ser punido, quem tem que ser processado e responsabilizado é o dirigente partidário, não o partido, né? A não ser que se demonstre que aquele partido foi criado ou aquela empresa foi criada para praticar crimes. Essas empresas não foram criadas para praticar crimes e os partidos, pelo menos até onde eu saiba, não foram organizados para praticar crimes, né? Agora, daí a caçar o registro de partido, pelo amor de Deus, eu sou absolutamente, talvez seja uma das poucas medidas aí desse pacote que eu efetivamente aprovaria. Eu acho que tem que criminalizar o Caixa 2, sim. Senão essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela pode se tornar inócua, né? Seca o financiamento por um lado, mas aí passa-se efetivamente a atividade clandestina do Caixa 2. Como você vê essa questão, O deputado deputado está falando uma coisa muito certa, muito correta. O atual sistema jurídico brasileiro permite a penalização, permite. Mas o que nós queremos mudar? Queremos mudar a prescrição, é uma das propostas. Quando se chega aos 70 anos, a pessoa ainda está viva, hábil, agitada, viva, querendo... Candidato a presidente da República. Isso, temos diversos. Com 70 anos, muitos. Acima de 70. Por que a prescrição cai para metade aos 70 anos? Pode cair aos 75, como nós estamos querendo agora com a PEC da Bengala. A PEC da Bengala é permitir que a pessoa fique no cargo até os 75 anos, quando ele será submetido à aposentadoria compulsória. Outra coisa, quem tem 20 anos, por exemplo, tem a metade da prescrição, porque ele está naquele buraco negro de 18 a 21. Ora, de 18 a 21, por que a prescrição para aquele jovem é metade? Quando cai para metade a prescrição, é um horror. Nós temos hoje 3.000 agentes públicos, nos quais se incluem aqueles que têm mandato, nós dois estamos inclusos nesses 3.000, que são ficam livres porque a sua penalidade prescreveu, ele não é mais punível, porque a prescrição demorou muito. Nós temos um direito, o direito ibérico é baseado nas convenções filipinas. As convenções filipinas têm um fulcro, o fulcro é a presunção de inocência. Então, o sujeito tem direito a perquirir a sua inocência, entrar com recurso, e vai olhar o direito saxônico, anglo-saxônico, se é igual. Não é, não. No Brasil, se fosse aqui, o Mike Tyson jamais seria preso por estupro, como ocorreu nos Estados Unidos. Houve a presunção de que ele, com aquela jovenzinha, os dois sozinhos no quarto, ele, grande lutador, cheio de músculos, assim, que ele teria feito realmente valido da sua força. Aqui no Brasil, seria a palavra dele contra a palavra dela e acabou. Agora, essa proposta diminui a possibilidade de prescrição para os crimes de corrupção, né, deputado? Sim. Não seria para os crimes em geral. Não, mas a prescrição, ela não ataca os crimes de corrupção, ataca a prescrição. Então, existem projetos que diminuem a prescrição nos crimes contra o erário, em geral.
Agora, a gente tem um último minuto, eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa questão da responsabilização objetiva dos partidos políticos. O senhor acha que isso é possível? Eu acho muito difícil. Eu concordo com o deputado Vadir, do PT do Rio de Janeiro, de que há que se diferenciar a pessoa jurídica da pessoa física. Isso não há dúvida. Só que a dificuldade é conseguir saber quando que o partido está envolvido ou não. Isso é uma coisa subjetiva e toda vez que nós entramos no âmbito da subjetividade, nós estamos criando uma situação que dificilmente nós conseguimos colocar na lei, nos frios termos da lei, frios, na frieza da lei. E com isso abre-se um espaço para o juiz. O juiz julga. Na subjetividade é ele que vai julgar. Um minuto, deputado, para o senhor encerrar, sobre essa questão do combate à corrupção. Me preocupa muito essa visão ideológica de que hoje nós temos o nosso maior mal é a corrupção. Isso não é verdade. O Brasil é um país em construção, o Brasil é um país em construção em todos os aspectos, inclusive da sua democracia. Nós temos problemas gravíssimos aqui no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da pobreza, né? A corrupção é um dos nossos males que deve ser enfrentado, deve ser debelado ou deve ser minimizado. Agora, nós não podemos estabelecer uma cruzada contra qualquer coisa, né? Esse caráter de cruzada contra qualquer bem de vida, né? Contra qualquer, seja antes era o terrorismo, agora é a corrupção, passando pela criminalidade urbana, isto só nos aproxima do autoritarismo e de aspectos fascistas de excepcionalidade do nosso ordenamento jurídico. Muito obrigada, deputado Vadir Damu. Muito obrigada, deputado Mendes Tame. O Câmara Debate termina aqui. Se você quiser rever este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.